Olá, minha gente, mais um texto que me parece ter sido escrito pelo professor Loriel Rocha. E é um texto que trata sobre a luz. O título que ele dá é Luz e Segurança Nacional. Bom, ele diz assim no seu texto, eu vou ler primeiro o texto, depois vou fazer algumas considerações. Diz assim o texto Luz e Segurança Nacional. Caros, estou de volta depois de quase uma semana sem luz. A legislação brasileira é uma teratologia sem fim. Depois do temporal que desabou sobre o Rio de Janeiro semana passada, muitas regiões ficaram sem luz. Para além das péssimas condições de manutenção da rede elétrica, existe o problema das árvores, que basicamente consiste no seguinte: o cidadão não pode fazer a poda da árvore que está na sua calçada. Deve pedir autorização para a prefeitura, que mandará agentes da Fundação Parques e Jardins para executar o serviço. A Fundação Parques e Jardins raramente executa esse tipo de serviço, mesmo quando solicitada. Por sua vez, a Light alega que não pode fazer manutenção ou reparo na fiação porque as árvores estão em cima dos fios e a prefeitura tem de cortar as árvores. Ou seja, em cima desse redondilho se desenvolve o caos dentro da cidade. Não se trata de mera incompetência, mas sim de estratégia cínica para a proliferação da favelização do Rio de Janeiro. Cuba deixou o seu sistema elétrico ser carcomido pelo tempo. O Rio de Janeiro segue na mesma linha. Sem luz, todo o sistema de comércio, de comunicação, de ensino, etc., fica ou inviabilizado ou extremamente comprometido. Quem está em busca de soluções alternativas, energia eólica, solar, etc., se depara com os altíssimos custos e com a quase inexistente presença de empresas que executam o serviço. O sistema de energia solar está todo ele diretamente conectado à rede de transmissão de energia convencional, ou seja, o que nos vendem como energia solar, na verdade é um embuste monumental, porque se faltar luz, a energia solar não funciona porque não tem previsão de um sistema de baterias potentíssimas para manter o sistema funcionando. Por sua vez, a China comprou 22 usinas hidrelétricas do Brasil e nenhum congressista se manifestou sobre isso. A última fase da comunização do Brasil está aceleradíssima. Já passou da hora das pessoas começarem a fazer curso de survivalismo. E estou falando sério, teremos de sobreviver ao que está por vir. Luz é questão de segurança nacional e a do Brasil passou para as mãos da China. Pois muito bem, minha gente, então nós vemos aqui claro e translúcido como a água que tudo o que está acontecendo é em função da comunização total do país. São passos que foram dados em Cuba, são passos que seguem uma trajetória. Sabe, vamos comprometer o comércio, a comunicação, o ensino. Não vamos permitir que ninguém tenha educação de qualidade. Não vamos permitir que o comércio funcione. Vamos comprometer cada vez mais tudo, porque assim favorece a bandidagem, ou seja, aquilo que depois eles vão chamar de coitadismo, né? Eles colocam o cara na criminalidade, dizem para o cara que ele é um coitadinho e, portanto, ele tem o direito de roubar, por ser um coitadinho, uma vítima da sociedade, tá? Mas isso está dentro de um plano de favelização.
e favelização das grandes cidades. Porque aí o que acontece? Acontece que, havendo essa favelização, não chama a atenção da comunidade internacional, porque a comunidade internacional passa a olhar o país como um país de vagabundos, de bandidos, de pessoas que não merecem crédito, de pessoas que só querem saber como diz já o ditado, carnaval, mulher, samba, futebol, cachaça. Ou seja, tem uma boa de uma bunda rebolando, é o que basta para o brasileiro. Tem um litro de cachaça, basta para o brasileiro. Tem um carnaval, basta para o brasileiro. E por trás disso, o que vai acontecendo? Vai havendo o desmonte de todo o país, das riquezas naturais, minerais ou não, que eles vão tirando do país das formas mais absurdas possíveis. Tá? Por exemplo, contratando médicos cubanos e mandando dinheiro para Cuba. Mas que médico, gente? Mas que médico, cara? Aonde que você viu Cuba ter condições de formar tantos médicos quanto o mundo necessite? Isso é inumano, isso é impossível, isso não existe, não tem condições de acontecer, mas para eles tem. Outra coisa, como é que eles vão formar tantos médicos, primeiro, em tão pouco tempo, para poder abastecer o mundo? Primeiro. Segundo, da onde que eles vão formar médicos com capacidade, se lá eles não têm equipamentos adequados para a formação dos referidos médicos? Sabe? Não existe condições. O país também, Cuba, está à beira da falência. Por quê? O problema dos comunistas é que o comunismo só vai muito bem para eles enquanto tem dinheiro dos outros. No momento que o dinheiro começa a faltar, nem eles mais sobrevivem, minha gente. Até eles começam a sofrer. Tá? Por quê? Porque eles precisam de dinheiro. E como eles não têm fonte de renda, o país não trabalha. Se não trabalha, não contribui, não tem imposto. Como é que vai pagar imposto um cabra que não trabalha? Ah, não, mas ele trabalha para o governo, tá? Ele trabalha para o governo. Mas quem é que paga o governo para o governo poder pagar o vagabundo que está ali no cabide? Não tem condições? Ah, mas tem as riquezas naturais. Que riquezas naturais se eles já comeram tudo? Porque o problema do comunismo é esse. Eles absorvem tudo de tal forma que acaba não sobrando mais nada. Primeiro eles matam a galinha e depois vão comer os ovos. Ou seja, eles botam a carroça na frente do boi. O que é desumano, o que é inaceitável, o que é ser tapado. É não ver um palmo adiante do nariz. Então eles vão destruindo tudo, como aqui no caso. E por que fazer isso tudo? Para poder vender também toda a luz, todas as nossas usinas hidrelétricas para a China. A China entra de sola no Brasil e vai pegar um povo miserável que eles poderão escravizar a seu gosto. Porque já tem tudo na mão, tem principalmente o que é prioritário na segurança nacional, que é a luz. Tá? Além do restante, além do poder, porque eles passam a dominar o país todo. Muito bem. Além disso, nós vemos que as redes de transmissão de energia, elas são, veja, como você não pode alternar, ir buscar soluções alternativas, você vê que elas passam a ser um domínio total do poder dominante. Por que isso? Porque no momento que você precisar de algo diferente, você vai ter que pedir bênção àquele que é o dono do serviço. Ou seja, vai ter que pedir bênção à China, porque você não tem como daí gerar uma alternativa, uma vez que o dono dele é o povo chinês.
né, o governo chinês, porque não é o povo chinês, é o governo chinês. O governo chinês manda e, consequentemente, ele faz o que ele quer. E você vai continuar dando teu voto a essa caterva de sem vergonha, né? Porque isso aqui é tudo um projeto muito bem montado. Após o vídeo que eu gravei, Rio, um mergulho no inferno, entenda a genealogia do desastre, você vai entender melhor este que fala da luz e segurança nacional. Seja sempre bem-vindo, que Deus te abençoe, proteja e guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.